que ainda tinha sido antes dessas rodadas de entrevistas, nós percebemos que ele está buscando enviar um recado para o Senado. E isso tem as suas razões. Ai, que pauta, ai, que pauta. O ministro Gilmar Mendes afirmou nesta semana que aconselhou o hoje senador Sérgio Moro, hoje tem H, viu, alemão? Hoje tem H, saiu errado, eu sei. Tem H, a aproveitar a biblioteca do Senado Federal. A declaração ocorreu durante a sessão da segunda turma no contexto da sua reação ao pedido de indiciamento de ministros da Corte pela CPI do crime organizado. Segundo o ministro, o comportamento de parte dos parlamentares com episódios recentes de vazamentos de conversas íntimas é lamentável e vergonhoso para alguém que, como Gilmar, se define como filho do Senado. Vamos ouvir esta declaração de amor. E eu já digo o seguinte: você vai ver esse vídeo e se você não chorar, você já morreu por dentro. Eu sou um aluno do Senado. Eu constituí a minha vida indo ao Senado, em 76, ouvindo Paulo Brossard, Marcos Freire, Jarbas Passarinho, Petrônio Portela, Franco Montoro. Era uma gente de um outro formato, de uma outra estirpe. Aprendi muito com eles. Se essa gente já não sabe nada, podem ver os filmes, os discursos. Podem aprender muito. Eu já tive a oportunidade de dizer ao Moro aqui: aproveite a biblioteca do Senado. Ela é útil, ela ensina. Mas é preciso que as pessoas leiam. Também a videoteca do Senado pode ajudá-los. Se não tem mais gente daquela estirpe, ou se tem poucos, é bom que se mire no exemplo do passado. As instituições, elas são maiores do que os componentes atuais. Graças a Deus é assim. Porque a história tem os seus ciclos. Talvez a gente não esteja vivendo o melhor. E antes a gente dar continuidade a esta grande pauta que é ninguém segura esse Gilmar, eu já quero aqui passar para as impressões desta afirmação que aconteceu ali, acho que foi dia 14, se não me engano, 14 de abril, e ele dizia, né, com um tom saudosista: eu cresci no Senado vendo os grandes nomes que ele citou discursarem, escreverem, fazerem projetos, e ele diz, aspas, era gente de um outro formato, de uma outra estirpe, fecho aspas. Eu concordo absolutamente em gênero, número e grau. As legislaturas brasileiras, elas foram perdendo o seu brilhantismo ao longo do tempo. Nós chegamos hoje, olhamos para um Congresso que é um verdadeiro picadeiro. Tem palhaço, tiririca, já teve ator pornô, o Frota. Ano que vem pode ser que tenha o Caneta Azul. Então vocês esperam o que desse Senado? Vocês esperam o que dessa Câmara de Deputinhas que a gente tem hoje? Nada. O Gilmar tem toda a razão nesse aspecto. Mas vale lembrar que tanto a Câmara quanto o Senado são casas compostas por pessoas eleitas pela população. E a ode que ele fez a esses tempos áureos do Legislativo, ele faz uma ode da época do regime militar. Então o Gilmar ele precisa se decidir se ele aprecia o voto direto popular ou se ele não aprecia. Porque dizer que
Câmara e Senado estão compostas por gente de um formato pior, de uma estirpe mais chinfrim, é dizer que o povo tem formato pior e é chinfrim. Ou ele está dando um recado: melhor seria que eu escolhesse pelo povo. Melhor seria que eu mesmo fizesse as leis. Isso de um lado. Porque se ele olhar para a casa dele, que é o Supremo Tribunal Federal, você pode dizer a mesma coisa em gênero, número e grau. E direi eu, porque eu cresci vendo o STF. Eu cresci estudando as decisões de Nelson Hungria, de Paulo Brossard, do grande professor José Carlos Moreira Alves, a quem eu sempre faço questão de lembrar. E quando vejo o STF de hoje, eu digo, ministro, esse tribunal é composta por gente de outro formato, gente de uma outra estirpe. Que formato, que estirpe hoje? Gente sem notável saber jurídico. Aliás, gente sem saber escrever português. Gente como o Alexandre de Moraes, que é um verdadeiro assassino da gramática. Para dizer o mínimo. Um tribunal que era para ser técnico é um tribunal hoje político, de disputa de poder. Para você que está em casa entender a gravidade disso. Imagine a seleção brasileira. O que a gente pensa na seleção brasileira? São os melhores jogadores brasileiros que compõem um time de futebol. Você escolhe, o técnico escolhe esses jogadores pela técnica dos jogadores, o domínio da técnica. Agora vocês imaginam que entre a política e para a seleção brasileira coloquem pernas de pau como eu. O Brasil só vai perder. O futebol será uma bosta, porque eu não sei jogar futebol. E aí você queria obrigar a falar, seleção brasileira, você não pode criticar, porque é a seleção brasileira. Não tem nada disso. Uma instituição, ela é animada pelas pessoas que as compõem. E o STF virou isso hoje, uma seleção de pernas de pau, Caivano. Exatamente. E engraçado, né? Quer dizer, não é engraçado, mas é reflexo desse comentário dele. As pessoas não sabem quem joga na seleção brasileira, não sabem quem substitui quem, mas sabem muito bem quem são hoje os 10 ministros integrantes dessa corte. Eu diria que o que ele disse tem até a sua razão, porque reflete justamente a sociedade atual. E a sociedade brasileira, a gente tem que lembrar aqui, eu estava anotando, são 32 anos, se a gente contar desde a eleição de FHC, são 32 anos que a gente passa muito mais tempo com a esquerda. Eles tiveram 3 décadas, portanto, numa hegemonia de poder para dar as diretrizes em todas as áreas, incluindo a de educação, incluindo a do direito, e que estão intrínseca e umbilicalmente ligadas. Desses 32, 28 anos foi a esquerda, porque aqui eu estou excluindo os 4 anos de Bolsonaro, e que na verdade nem deveria fazer isso, porque a esquerda estava dentro do próprio poder. Nós só tivemos um presidente de direita. E desses 28 anos, então, que sobraram, 20 anos especificamente foi de PT. 2 décadas inteiras. É o suficiente para destruir um país e para destruir gerações futuras. Então, quando ele cita, e você muito bem colocou o STF junto, né? Tudo isso é reflexo de toda essa programação a que a nossa sociedade foi submetida desde 1994, para ver quando o FHC elegeu-se pela primeira vez. Não dá para a gente esperar coisa diferente disso. E veja, Holliday, eu não quero ser leviano, né? Você me conhece, você sabe que eu tenho uma relação de longa data com o ministro Gilmar. Eu admiro demais a formação jurídica que o ministro Gilmar tem. Hoje, por exemplo, eu posso dizer com muita tranquilidade que o ministro Gilmar é o único que intelectualmente preenche o requisito
do notável saber jurídico. Mas ele mudou. Ele não se pauta mais pelas próprias decisões que ele deu no passado. Mas isso eu dizia até um momento, porque ele volta a se pautar pelas decisões que ele deu no passado para alguns e para outros não. Então ele mudou. Ele começou a dar entrevistas a todos os lugares, a gente já vai falar das entrevistas, e ele se tornou dessa maneira uma outra pessoa. Não sei por quê. Pois é, Pavinato, quando nós observamos essa fala do Gilmar Mendes, que ainda tinha sido antes dessas rodadas de entrevistas, nós percebemos que ele está buscando enviar um recado para o Senado. E isso tem as suas razões. A primeira delas é que, apesar da covardia constante do Senado Federal e da configuração atual absolutamente triste que nós temos daquela Casa Legislativa, nós temos pela primeira vez algumas figuras que têm a coragem de se levantar e denunciar o Supremo Tribunal Federal. Algo que nunca ocorreu na história recente do Brasil, pelo menos. Talvez, se revirássemos as atas antigas, encontraríamos um ou outro discurso do tempo da indicação do Barata Ribeiro. Mas em tempos recentes não se tem notícia de senadores com disposição em conjunto para criticar os abusos do Supremo. E a partir do momento que o senador Alessandro Vieira inclui ministros do Supremo no seu relatório da CPI do crime organizado, e pior ainda, né? Inclui com elementos sérios, com elementos gravíssimos, de indícios de envolvimento desses ministros com pessoas relacionadas a esquemas de corrupção, e aqui tomando muito cuidado com as palavras para não exagerar. A partir deste momento, você tem um novo capítulo da história. Um novo capítulo em que a pressão sobre o Supremo aumenta. Ao passo que também nós temos grandes emissoras de TV, e eu vou deixar essa parte para falar depois das entrevistas, mas também emissoras que começam a pressionar o Supremo e a questionar, mas será mesmo que, que o Supremo tem o direito de estar fazendo o que está fazendo? Ex-governadores como Zema também que se levantam e denunciam tudo isso que está acontecendo. Então, essa nostalgia com o Senado do passado não se refere apenas à falta de grandes personalidades que realmente fazem falta à Casa Legislativa, mas o que está por detrás disso é mais. É a saudade de um tempo em que o Senado não olhava para o STF, em que o STF não era uma pauta. Mas o erro do Gilmar é colocar o STF, criticar o Senado Federal como se a culpa disso fosse dos senadores, quando na verdade a culpa é dos próprios ministros que constantemente se expõem, constantemente dão decisões ilegais, constantemente dão decisões inconstitucionais e constantemente se envolvem com pessoas que não prestam e mancham a imagem da corte. Pavinato aqui falou do currículo do ministro Gilmar Mendes, e realmente não há o que se dizer. É uma referência no direito, sempre foi. Mas, ao mesmo tempo, também sempre foi o ministro mais político da corte. E agora tem outros competidores aí com a chegada do Flávio Dino. E ao longo do caminho se deixou tomar pela política, deixando o direito de lado. Isso é muito triste para a carreira dele, para o próprio Supremo e para a República. Em entrevista à TV Record, Gilmar Mendes criticou o comportamento de deputados